Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anne Caroline, sou estudante do curso de Direito no 7º período da nova faculdade e o meu grupo hoje irá apresentar a vocês o nosso trabalho referente à matéria de Direito Administrativo, ministrado pela professora Leandra Thiago, sendo o tema referente a bens públicos. Explicarei para vocês um pouco sobre o conceito do referente tema. Mas, primeiramente, quero apresentar a vocês os integrantes do grupo. O mesmo é composto por mim, pela Ana Carolina, Carlos Adriano, Carlos Alexandre, Carlos Roberto, Claudinei, Cleberton Mota, João Batista e Leandro de Souza. O tema referente a bens públicos, segundo o Código Civil de 2002, ele apresenta o seguinte conceito. Lá no artigo 98 fala da seguinte forma: são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. São todos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, isto é, administração direta, autarquias e fundações públicas de direito público, bem como os que, embora não pertençam a estas pessoas, estejam afetados à prestação de serviço público, como, por exemplo, empresa pública, sociedade de economia mista. Podem ser de qualquer natureza, corpóreo, incorpóreo, móveis, imóveis, semoventes, créditos, direitos e ações. Sendo que para alguns doutrinadores, bem público é todo bem vinculado à prestação de um serviço público, seja o bem pertencente à pessoa de direito público ou privado. Bens privados de pessoa jurídica de direito privado que prestem serviços públicos se submeterão ao regime de público de bens, com suas características peculiares. Por pessoa pública, entende-se como sendo os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como suas autarquias e fundações de direito público. Essa, pessoal, seria o conceito referente ao tema de bens públicos. A classificação dos bens públicos e as suas características. A classificação dos bens públicos se dá por 4 aspectos: pela sua titularidade, pela destinação, pela disponibilidade e pela sua natureza. Pela titularidade, os bens públicos de uso da esfera federal, eles estão previstos no artigo 20 da Constituição. Os bens públicos da esfera estadual, presente no artigo 26, e os bens públicos da esfera municipal não estão taxativamente presentes na Constituição, mas sim em outros dispositivos legais. Pela destinação, entende-se que os bens são de uso comum do povo, que podem ser utilizados por todos de forma igualitária, podendo ser esses gratuitos ou por conta prestação de uso especial, os quais possuem destinação específica, atendendo aos interesses públicos de determinado assunto, podendo ser bens móveis ou imóveis e bens dominicais, os quais são caracterizados por não ter destinação especial, geralmente considerado aqueles que não atendem mais de interesse público. Se o bem é destinado ao interesse público, ele estará sujeito ao regime especial jurídico. Por disponibilidade, considera que os bens são indisponíveis por natureza. São aqueles bens que não têm valor de mercado. Patrimoniais indisponíveis, que são bens que, apesar de terem valor de mercado, por estarem afetados pelo interesse público, não pode ser vendido. E os patrimoniais disponíveis são aqueles que têm valor de mercado e, por não estarem em uso aos interesses públicos, eles podem ser vendidos.
Já por natureza, entende-se que os bens podem ser de uso comum do povo, de usos especiais ou de bens dominicais. Os bens comuns são aqueles que destinados para o uso de toda a comunidade. Os bens de uso especial são aqueles destinados à prestação de serviço ou vínculo ao exercício de alguma atividade administrativa. Sobre as características, dizemos que os bens públicos possuem atribuição peculiar, que os diferem dos bens privados. Muitos deles seguem o atributo da inalienabilidade, são os chamados bens afetados. Existem a possibilidade de desafetação do bem, entretanto, para isso urge a observância da lei. Apesar de alguns bens poderem ser alienados, fugindo a essa regra, como os patrimoniais disponíveis, outros não podem, em hipótese alguma, ser vendidos. Outro atributo é a da impenhorabilidade, que proíbe que bens públicos sirvam de pagamento de dívidas do Estado para com o cidadão. A dívida do Estado deve ser paga pelo sistema de precatórios, que exige uma burocracia muito grande prevista lá no caput do artigo 100 da Constituição, que diz: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Os bens públicos também são imprescritíveis, podendo jamais serem usucapidos. Sobre a usucapião, lá nos artigos 183 no seu caput e parágrafo 3º, e no artigo 191 caput também no parágrafo único lá da Constituição, afirmam que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Literalmente referidos artigos, juntamente com seus respectivos parágrafos, afirmam isso, como vocês podem ver aí ao lado. A usucapião é um direito real, que tem seus efeitos em bens imóveis privados. Já o artigo 102 do Código Penal deixa claro que os bens públicos, e aqui não se restringe apenas aos bens imóveis, não poderão ser usucapidos. Vejamos o que está escrito lá no artigo. Os bens públicos não estão sujeitos ao usucapião. Atrelado a isso, o bem público jamais sofrerá oneração e jamais servirá como garantia de pagamento de dívidas de terceiros, pois nunca sofre incidência de direitos reais de garantia como hipoteca e penhor. E bens dominicais são aqueles que, apesar de serem públicos, não serão utilizados, como, por exemplo, lotes vagos ou terrenos. Sobre o uso de bens públicos por um particular, pode-se dizer que existem algumas formas de uso de bens públicos. A gente pode citar aqui, primeiramente, o uso normal do bem público, que é aquele uso em que se dá de acordo com a destinação principal, como, por exemplo, a rua aberta para circulação. E o uso anormal, que ocorre em desconformidade com a destinação principal do bem, como, por exemplo, um ginásio esportivo, sendo usado para show musical ou até mesmo rua fechada para um evento particular. Fala galera, eu sou Ana Carolina e vou falar um pouquinho sobre os bens públicos utilizados por particulares. Entre os usos do bem público temos o uso comum, onde é aberto a toda a coletividade, qualquer um pode usar o bem público, sem autorização do Estado, né? Por exemplo, as ruas, as praias, as praças, rodovias e etc. Temos também o uso especial, que é o uso que ele está submetido ao consentimento e também às regras específicas pelo Estado. Por exemplo, os pedágios nas rodovias. E temos também o uso compartilhado, onde pessoas jurídicas ou privadas se reúnem ali para usar tal bem público com finalidades específicas. Por exemplo, nos fios elétricos, de postes e etc. Temos também o uso privativo, onde o Estado, né, o poder público, ele concede autorização para o particular para usar o tal bem público para usufruir sua função. Por exemplo, as bancas de revistas que precisam das calçadas para usufruir
e para cumprir a sua função. E para o uso desses bens públicos, o particular é submetido a alguns critérios. Temos a autorização. A autorização é um ato administrativo, discricionário, precário e sem licitação, onde o poder público concede o bem público ao particular, de interesse predominantemente particular, e sem indenização. Tem alguns casos que, quando o prazo é determinado e o Estado revoga antes desse tempo, o particular ele é indenizado. E temos também a permissão de uso do bem público, que também é um ato administrativo unilateral, discricionário, precário e com licitação. Precisa de licitação para conceder tal permissão. Ele é por tempo indeterminado e também é submetido à indenização em alguns casos. Ao contrário da autorização que faculta o uso da área, na permissão existe a obrigatoriedade no uso, na utilização do bem público na área específica. E temos também a concessão de uso de bem público, que é um contrato administrativo bilateral e tem prazo determinado e não pode ser revogado a critério da administração pública. A sua rescisão antecipada pode ensejar dever de indenizar. Um exemplo aí da concessão de uso de bem público são as jazidas, previstas no artigo 176 da Constituição Federal. Além disso, também temos a concessão de direito real de uso, que tem finalidades específicas, como urbanização, industrialização, cultivo de terra, edificações, dentre outras. Também é um contrato administrativo e recai sobre terrenos públicos ou espaços aéreos. Na concessão é submetido à licitação. Por ser um direito real, ele poderá ser transmitido para um terceiro, seja para intervivos ou causa-mortes, diferentemente da concessão de uso, que é personalíssima, como exemplo, a exploração de jazida mineral, como eu falei anteriormente. Havendo quebra de contrato por parte do licitado, o ente federado poderá utilizar de seus bens para finalizar a obra licitada. Fazendo isso, os bens privados passarão a ter os mesmos atributos dos bens públicos. Serão inalienáveis, impenhoráveis, imprescritíveis e não oneráveis. Contudo, preservada a propriedade dos bens, sendo estes ainda da esfera privada. Dizemos que um bem é afetado quando ele está ou passa a servir em interesse público. Por desafetado, entende-se o contrário, que é quando um bem público não está ou não passa a ser mais utilizado em interesse público. A desafetação de bem público só pode ser promovida mediante lei específica. Para que um bem público possa sofrer alienação, precisará ser desafetado para que se torne um bem dominical e com isso possa ser vendido seguindo os trâmites da lei. É o que determina o artigo 100 do Código Civil, que declara bens públicos de uso comum do povo e bens de uso especial são alienáveis, ao passo que o artigo 101 do mesmo diploma legal afirma que bens dominicais podem ser alienados se observadas as exigências da lei. Tratando sobre a intervenção do Estado na propriedade, por competência, citamos aqui os incisos 1, 2 e 3 do artigo 22 da Constituição Federal, que diz: compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1º, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Inciso 2, desapropriação. Inciso 3, requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Os incisos supracitados alertam para a competência interventiva da União sobre o direito de propriedade, tendo liberalidade baseada em lei de legislar sobre tal direito privativo, sobre desapropriação e requisição do bem. Contudo, sobre restrições e condicionamento ao uso da propriedade, não se tratará como matéria exclusiva da União, e sim concorrente aos demais entes federativos. Logo, a União
cabe legislar sobre desapropriação e a todos os entes cabe efetivar tal dispositivo, como pode ser visto nos demais artigos que se seguem. Quanto às modalidades, ao intervir numa propriedade, o Estado confere modalidades a essa intervenção, sendo elas a servidão administrativa, que é um direito real que autoriza o poder público a usar a propriedade imóvel para execução de obras e serviços de interesse coletivo. Pode incidir sobre bens públicos ou privados e é instituída por acordo ou sentença judicial. Não existe possibilidade de autoexecutoriedade. Em regra, é permanente, pode ser extinta caso a necessidade desapareça e não há indenização. Como exemplo, cita-se instalação de redes elétricas ou implementação do gasoduto. Por requisição, entende-se como sendo a utilização do bem móvel ou imóvel devido a uma situação e perigo público iminente. Possui fundamento constitucional, previstos no artigo 5º, incisos 23, 25 e o artigo 170, inciso 3. Pode render indenização, sendo esta posterior ao ato. Possui autoexecutoriedade, dispensando autorização prévia do Poder Judiciário. Extingue-se quando cessado o perigo. Como exemplo, cita-se a utilização de carro particular para captura de quadrilha em fuga. A ocupação temporária, que é mais uma das modalidades, ela ocorre quando o poder público deixa alocado em algum terreno desocupado máquinas, equipamentos, barracões de operários, etc. Pode haver indenização quando a ocupação decorre de obras e serviços vinculados a processos de desapropriação. Outra modalidade seria as limitações administrativas, que são determinações de caráter geral que o poder público impõe a pessoas indeterminadas. Pode consistir em obrigações positivas, como exemplo, imposição da limpeza de terreno, negativas, como exemplo, impedimento de construir além de determinado número de pavimentos, ou permissivas, como exemplo, ingresso de agentes da vigilância sanitária. Tudo isso para o fim de condicionar as propriedades ao atendimento da função social, instituída por leis ou por atos normativos. Possui fundamento constitucional, conforme previsto nos artigos 5º, inciso 23 e 170, inciso 3 da Constituição Federal. Em regra, não há indenização. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Eu gostaria de fazer uma pequena contribuição ao trabalho falando do tópico servidão administrativo e limitações administrativas, que fazem parte da intervenção do Estado na propriedade. A servidão administrativa, que é um direito real que autoriza o poder público a usar a propriedade imóvel para a execução de obras e serviços de interesse coletivo. Isso pode incidir sobre bens públicos ou privados e é instituído por acordo ou sentença judicial. Nesse caso, existe um serviço público específico como bem público dominante. E quem tem que tolerar uma espécie de servidão neste caso é o particular. Agora, as limitações administrativas são determinações de caráter geral que o poder público impõe a pessoas determinadas. E isso pode consistir em obrigações positivas, que é a imposição de limpeza de terreno, ou negativas, que é o impedimento de construir além de determinado número de pavimentos, ou permissivas, que impõe a fiscalização, que é o ingresso de agentes da vigilância sanitária, para o fim de condicionar as propriedades ao atendimento à função social. Já deixo aqui o meu alerta para que não confundimos as servidões administrativas com limitações administrativas, pois se tratam de hipóteses bem diferentes. E então, pessoal, na limitação administrativa, tem um interesse público genérico que deve ser protegido. E no caso de servidões administrativos, tem um serviço público dominante, mas que é um serviço específico, onde, neste caso, a sua propriedade deve submeter. Como exemplo de servidão administrativa, posso citar, por exemplo, quando o indivíduo ele tem que admitir que pelo terreno passem fios elétricos para a transmissão de energia elétrica. Meu nome é Leandro e hoje a gente está aqui para falar sobre intervenção do Estado na propriedade, que é titulada no artigo 22 da Constituição Federal. A gente vai falar sobre as suas modalidades, servidão administrativa, requisição, ocupação temporária, limitações administrativas e tombamento. A intervenção supressiva do Estado ele transfere para si a propriedade de terceiro, suprimindo o direito de propriedade anteriormente existido.
Nesses casos, o direito de propriedade particular é suprimido em face da necessidade pública, podendo ser mediante indenização ou excepcionalmente sem qualquer espécie de pagamento. A intervenção restritiva, o Estado impõe restrições, condicionamentos ao uso da propriedade pelo terceiro, sem contudo lhe retirar o direito de propriedade. A gente também vai falar sobre a desapropriação, que é o artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. A lei estabelece procedimento para a desapropriação por necessidade de utilidade pública ou por interesse social, mediante justa, prévia indenização em dinheiro, ressalvado caso previsto na Constituição. Esse procedimento de desapropriação é regulado pela Lei Federal no artigo 22, inciso 2º, da competência da União legislar acerca do assunto. Exemplo: o município, mediante lei, realiza um alargamento de algumas vias públicas para melhorar ali o fluxo de veículo local. E por meio dessa ocupação administrativa dos recursos frontais das calçadas, particularmente situados ao longo dessas vias, com indenização prévia ao dono do imóvel. Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre tombamento. Tombamento é uma forma de intervenção na propriedade do poder público por meio de buscar preservar aqueles imóveis antigos, bens, que têm um valor artístico e cultural muito importante para a sociedade, como por exemplo casas antigas, escrituras, documentos, isso para preservar esses imóveis com um valor artístico e cultural para a sociedade. O tombamento pode atingir bens de qualquer natureza, sendo elas móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, públicos ou privados. Geralmente, esses imóveis são imóveis que retratam a arquitetura de épocas passadas. O tombamento pode recair ainda sobre bens móveis, como documentos, textuais e acervos de museu. Por intervenção do Estado na propriedade, nós tratamos da competência, das modalidades e agora, por fim, nós vamos tratar sobre bens desapropriáveis e espécies de desapropriação. Bom, sobre isso pode recair em regra sobre qualquer espécie de bem com conteúdo patrimonial, sendo este imóvel, corpóreo ou incorpóreo. Essa desapropriação pode incidir sobre o espaço aéreo, o subsolo e até mesmo em ações, cotas ou direitos de qualquer sociedade. Ressalta-se que direitos personalíssimos não podem ser desapropriados, como a moeda, honra, liberdade, cidadania, etc. Sobre a desapropriação para fins de reforma agrária, tem-se o artigo 186 da Constituição Federal, que diz: a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigências estabelecidas em lei, aos seguintes requisitos. Inciso 1, aproveitamento racional e adequado. Inciso 2, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Inciso 3, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Inciso 4, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Atenta-se aqui para a necessidade de simultaneidade dos critérios, ficando de competência da União tal desapropriação, conforme os artigos 184 ao 191 da Constituição. Vale também ressaltar que, assim como nas relações privadas, no que tange a benfeitorias úteis ou necessárias, nesse caso, o parágrafo 1º do artigo 184 da Constituição confere indenização em dinheiro. No que concerne à desapropriação urbanística para fins de interesse social, cita-se aqui o artigo 152, parágrafo 4º da Constituição Federal. Em seu caput, diz: a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 4º, juntamente com seus incisos, diz: é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal,
do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob penas sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, ou desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. O proprietário que não tem sua propriedade adequada ao seu fim social pode sofrer desapropriação, em caráter sancionário conforme o plano diretor do município. O município, adequado às regras federais sobre desapropriação, aplicará a expropriação resguardando o direito de indenização mediante títulos de dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo fixado, valores assegurados e juros conferidos. Tal desapropriação municipal aplica-se geralmente em municípios com mais de 20 mil habitantes, uma vez que o plano diretor só é obrigatório após esse contingente. A desapropriação de um imóvel urbano pela administração municipal segue os ritos legais previstos na Lei 10.257 de 2001. De suma importância destaca-se o artigo 5 e 7 da referida lei, que orienta o correto proceder na desapropriação quando o imóvel não atenda à sua função, ficando o encargo de se utilizar do imóvel da melhor forma exigida pelo plano diretor, acrescida a isso o IPTU progressivo por 5 anos. Descumpridas as exigências, a desapropriação se tornará iminente. Propriedades imóveis destinadas a fins ilícitos passarão por processos de desapropriação confiscatória ou sancionária. Tal modalidade se faz configurar no artigo 243 da Constituição. A desapropriação, segundo o entendimento do STF, será de todo o imóvel, ainda que apenas parte dele esteja associada ao crime. Essa modalidade é de competência da União prevista na Lei 8.257 de 2001. Como desapropriação indireta, cita-se aquela em que o patrimônio privado passa para o domínio estatal sem observância dos procedimentos legais, previstas no artigo 35 do Decreto-Lei 3.365 de 45, e melhor orientado no artigo 519 do Código Civil. Esta não se permite sofrer a ação de nulidade do processo de desapropriação. A ação julgada procedente converter-se-á em perdas e danos. Ainda nesse decreto-lei, tem-se que, uma vez desapropriado parte do imóvel, o expropriado poderá entrar com ação indenizatória sobre todo o bem, se a parte não expropriada do bem ficar sem utilidade devida efeitos do processo de desapropriação de parte dele. É o chamado direito de extensão. E por fim, citamos a predestinação. Entende-se por esta ser a destinação diversa da prevista inicialmente ao bem desapropriado pelo poder público. Esta pode ser lícita, que é quando a predestinação ainda visa um interesse público, e a ilícita, que é quando o bem não visa o interesse público, cabendo ao expropriado retrocessão do ato com direito de preferência sobre o bem, conforme previsto no artigo 519 do Código Civil. Bom, ficamos aqui com mais essa videoaula sobre bens públicos do direito administrativo. Agradeço a vocês que ficaram até aqui. Tenham uma boa aula. Já por natureza, e aqui é o nosso último tópico sobre a classificação, sobre o uso de bens públicos e o uso anormal, que ocorre em desconformidade com a destinação principal. Em praças públicas. Tendo a revogação do contrato baseado, se ocorrer hipóteses previstas,
Por fim, citamos o tombamento, que é basicamente uma forma de intervenção na propriedade, em que o poder público protege o patrimônio cultural brasileiro, incidido sobre... É trava-língua. E agora passa um carro. Em que o poder público protege o patrimônio cultural brasileiro, incidido sobre... Vamos conseguir. Em que o poder público protege o patrimônio cultural brasileiro, em ação do proprietário ou de terceiro interessado. Descumpridas as exigências...